Classe de seitas e heresias. Eu queria relembrar, como é a última aula, né? Relembrar da importância de nós estudarmos sobre isso. Eu falei disso lá na primeira aula, mas é bom a gente relembrar. Por exemplo, quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros lá na igreja de Éfeso, ele disse assim para aqueles pastores: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem. Vigiem. É uma ordem bíblica nós estarmos vigiando contra falsos profetas e falsas doutrinas. É uma ordenança bíblica. E se é uma ordenança bíblica de vigiar, então nós temos que obedecer e ficar atentos. Cuidar em achar que nós nunca seremos tentados, ou que a gente pode nunca cair nesses erros. Não, temos que tomar cuidado com eles, ser conscientes deles e assim cuidarmos. Texto de Judas. Olha só, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Que ele está falando contra os falsos mestres, aqueles que estavam ensinando falsas doutrinas. E ele é muito duro, Judas, é muito duro com eles. Ele chama os falsos mestres de ímpios. São pessoas ímpias, e a condenação deles já foi promulgada há muito tempo. Aí ele diz lá no versículo 20, né? Passam vários versículos, aí no versículo 20 ele diz assim: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. E quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui, com aqueles que são enganados pelos falsos profetas, o texto está dizendo para termos cuidado, não sermos coniventes com as suas falsas doutrinas, mas tentando convencê-los dos seus erros. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Então são duas maneiras diferentes aqui. Com os falsos mestres, a Bíblia é extremamente dura. Com aqueles influenciados por eles, somos chamados a ter compaixão e a tentar abrir os seus olhos para a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. Para encerrar essa introdução, pastor John Piper, heresia é um ensinamento ou convicção que contradiz algo tão central e precioso para a fé cristã, que desqualifica uma pessoa de pertencer à igreja e, portanto, desqualifica a pessoa de ser vista como uma pessoa em Cristo e na salvação. A razão pela qual digo desqualifica a de ser vista
como uma cristã, é porque nós, humanos, não tomamos a decisão final sobre quem é salvo e quem não é. Deus a toma. Mas somos chamados a proteger a igreja e a buscar a pureza da igreja, julgando se as opiniões de uma pessoa a desqualificam de ser considerada cristã. E a igreja sempre faz esses julgamentos na esperança de que a pessoa se arrependa e seja restaurada à igreja. Então, quando nós dizemos ou falamos sobre seitas e heresias, nós não estamos dizendo que todo mundo que não crê igual vai para o inferno. Não. Quem diz isso é Deus. Deus é o soberano sobre a salvação e quem decide isso. Mas também o mesmo Deus diz que nós temos que zelar pela doutrina e pela pureza da igreja, e inclusive iniciar processos de disciplina por causa de heresia doutrinária, como nós vimos na exposição da carta a Tito. Então é importante termos essa introdução, que agora nós vamos encerrar a classe desse ano de seitas e heresias, falando sobre as testemunhas de Jeová. Tá bom? Falando sobre a instituição Testemunhas de Jeová. Vocês lembram desse nome aqui? William Miller? Quem lembra? Ninguém lembra, não? Lembra, Marcelma? Da onde? Isso. Ele era batista lá nos Estados Unidos, e aí ele teve, assim, um estudo, uma super revelação de que Jesus voltaria na data tal. William ou Guilherme Miller, né? Traduzindo aqui em português. E aí ele teve uma visão que Jesus ia voltar lá na data, não sei das quantas lá, 1800 e alguma coisinha. Aí Jesus não voltou, aí ele fez um segundo cálculo. E aí Jesus não voltou de novo. Aí ele se arrependeu, pediu perdão para a igreja e foi recebido novamente a comunhão dos irmãos. Mas aqueles influenciados pelos seus ensinos começaram um movimento chamado de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então foi aqui com William Miller, né, pastor Rubi, que deu essa aula falando sobre a história dos adventistas. E aí, o fundador das Testemunhas de Jeová não é o William Miller, tá? É Charles Russell, esse cara aqui, de família presbiteriana. E aí ele teve contato com pessoas que continuavam pensando que William Miller, assim, influenciadas por William Miller. Então, William Miller ficava falando da data da volta de Jesus, ele se arrependeu, mas algumas pessoas, os seus seguidores, não. E continuaram com essa ideia do advento iminente de Jesus. E um dia ele assistiu uma reunião da Igreja Cristã do Advento, que é uma outra igreja que surgiu desse movimento aqui, junto com a Igreja Adventista, e entendeu que estava vivendo próximo do fim. E aí ele começou a montar um grupo de estudos, da onde surgiram as Testemunhas de Jeová, uma organização Testemunhas de Jeová. Então surgiu lá nos Estados Unidos, tá bom? Junto com esse homem aí, lá entre 1852 ali para frente, finalzinho, né, dos anos 1800, formando um grupo de estudo, Estudantes da Bíblia, era o nome do grupo. Aí depois eles entenderam que precisavam se identificar de alguma forma, e se identificaram como as Testemunhas de Jeová. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Eles têm um site oficial, você pode acessar esse site oficial, www.jw, né, jehovahwitnesses.org/português, você vai encontrar tudo isso lá. Lá falando sobre a história deles, eles dizem assim: o objetivo de Russell e dos outros estudantes da Bíblia, o movimento de estudantes da Bíblia que eles tinham formado, como o grupo era então conhecido, era divulgar os ensinamentos de Jesus Cristo e seguir o modelo deixado pelos cristãos do primeiro século. Visto que Jesus é o fundador do cristianismo, nós o consideramos o fundador de nossa organização. Pergunta, tem algum problema com essa frase aqui? Qual o problema que você identifica?
Hã? Exatamente, são exclusivistas. Olha aí. Jesus é o fundador, Jesus fundou o cristianismo. Então, Jesus fundou a nossa organização, porque o verdadeiro cristianismo somos nós. Todo mundo que diz isso tem uma característica de seita. A minha igreja foi fundada por Jesus Cristo. Tem mais gente que diz isso, não tem? Nós vimos isso, os católicos romanos dizem isso. Outros movimentos, nós somos a igreja remanescente. Isso aqui é muito perigoso, gente. E eles não dizem, nós, visto que Jesus é o fundador do cristianismo, nós nos consideramos seus seguidores. Não tem nenhum problema. Agora, nós o consideramos o fundador da nossa organização. Olha essa palavrinha. É mais ou menos como dizer que a nossa organização e denominação surgiu com Jesus. Não dá. Por que às vezes o pessoal pega no pé dos legendários? Que eles dizem assim, o legendário 01 é Jesus. Ainda bem que vocês não sabem, ninguém respondeu aqui. Assim, é um negócio muito perigoso você começar a falar essas coisas. Porque é característica de seita. Você fica tentando trazer o início da sua organização lá com Jesus Cristo. E uma coisa interessante, ô Guto, você sabe ler alemão? Não? Infelizmente não. Esse triângulozinho roxo aqui, é uma parte bem triste da história deles. Eles foram marcados durante a perseguição nazista. E eles foram mandados para campos de concentração. Porque uma das características das testemunhas de Jeová é que eles são pacifistas. Então, eles não juram a bandeira, eles não se alistam no serviço militar. E aí, na época do nazismo, era-se obrigado a se alistar, a jurar lealdade, e eles foram contra isso, não fizeram, e foram um dos grupos perseguidos, assim como os judeus e outros, os judeus foram os majoritariamente perseguidos, mas as testemunhas de Jeová também foram extremamente perseguidas durante o nazismo. Depois você pode pesquisar aí, tá? Perseguição nazista, as testemunhas de Jeová. Vamos falar um pouquinho sobre as principais doutrinas aqui deles. Sobre Deus. Nós adoramos, eles dizem, o único Deus verdadeiro, Jeová, o Criador Todo-Poderoso. Ele é o Deus de Abraão, Moisés e Jesus. E aí eles dizem também, o nome Jeová é uma tradução portuguesa do tetagrama, que são as 4 letras no hebraico, como está o nome de Deus nos manuscritos. YHWH, o nome hebraico de Deus. Essas 4 letras hebraicas são conhecidas como tetragrama. Ninguém sabe a pronúncia exata desse nome no hebraico antigo, mas a forma Jeová tem uma longa história em português e aparece na primeira tradução da Bíblia nesse idioma. Então, eles assumem que ninguém sabe qual é a pronúncia correta do nome de Deus. Isso tem alguns motivos, 2 principais. Primeiro, nos manuscritos hebraicos, ou seja, do Antigo Testamento, não se tinha vogais. Você só tinha as consoantes. Você não tinha como que era realmente a pronúncia daquela palavra. Aí, com o passar dos séculos, os maçoretas, fazendo ali as cópias, eles foram adicionando vogais para as pessoas que não eram hebraicas, que não falavam hebraico, conseguirem entender. E, então, só que o nome de Deus tinha uma particularidade. O judeu, ele não pronunciava o nome de Deus. Começou-se a ter essa tradição de não pronunciar o nome de Deus, com medo de tomar o nome de Deus em vão. Então, se perdeu a pronúncia. Ninguém sabe como é a pronúncia exata do tetagrama. Por isso que vai variar as traduções. Alguns falam Jeová, outros falam Javé, outros falam Iavé, e assim por diante. Ninguém sabe ao certo, tá? Qual era exatamente a tradução do nome de Deus. Por isso que na sua Bíblia, no Antigo Testamento, quando aparece o nome de Deus ali,
escrito no manuscrito, está escrito Senhor na sua Bíblia em português, com todas as letras maiúsculas. Né? O Senhor é o meu pastor. Se você abrir no Salmo 23, vai estar Senhor em todas as letras maiúsculas, porque ali é o nome de Deus, e ninguém sabe ao certo qual é a tradução, então se preferiu colocar como Senhor em letras maiúsculas aqui. Mas é por isso que eles escolhem o nome Jeová, porque, de fato, tem uma longa história em português, e aparece na primeira tradução na Bíblia, nesse idioma. Então, eles não sacramentalizam esse nome. Eles entendem que ninguém sabe ao certo, mas escolheram se identificar por esse nome. E até aqui, assim, até aqui nada demais. Aí chega em Jesus. Seguimos os ensinos e o exemplo de Jesus Cristo. Nós o consideramos como nosso Salvador e o Filho de Deus. Por isso somos cristãos. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da Trindade. Então está lá, eles já dizem isso. Não são trinitários, eles não creem na doutrina da Trindade. E aí é interessante, porque basicamente eles usam um só texto. Eles tentam fazer, claro, toda uma diferenciação, toda uma teologia, sistematizar os ensinamentos, mas é basicamente um texto que eles usam sempre, que é o texto de João 14, 28, que diz assim: vocês ouviram o que eu disse, Jesus falando, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha esse texto aí. Pergunta, como que você explicaria esse texto para um testemunho de Jeová? Hã? Vai, quem dá mais? Texto difícil, não é não? Texto difícil. Aqui a gente já pode tirar um princípio. Princípio que você tem que levar para a sua vida. Tá? É muito perigoso nós fazermos doutrina em apenas um versículo. É muito perigoso. Beleza. Você pega esse texto de João 14, 28. Mas você vê, por exemplo, Tomé, quando ele encosta ali no corpo de Jesus e vê Jesus ressurreto, ele cai de joelho diante de Jesus e ele fala o quê? Quem lembra? Senhor meu e Deus meu. Está lá? Então, opa, vamos com calma. Tem João capítulo 1, versículo 1, que eles fazem uma mudança na tradução ali. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Eles colocam um artigo ali. E o verbo era um Deus. Assim, era divino, mas não era o Deus Todo-Poderoso. Mas não precisa de João 1 ainda. Você pode ver, quando Jesus diz em João, capítulo 8, estou usando tudo João, isso que eu nem entrei em outros textos. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí, o que os judeus fizeram? Quando ouviram isso? Pegaram em pedras, achavam que Jesus estava blasfemando. Por quê? Porque Jesus estava assumindo para si o nome de Deus do Antigo Testamento, do Deus Todo-Poderoso. Então, o primeiro princípio, a gente tem que ter muito cuidado em fazer doutrina em apenas um versículo. Você precisa analisar todo o texto bíblico. Olha só esse texto de Hebreus aqui, ó. Vocês, os irmãos, vão entender. Vemos, texto de Hebreu 2, Hebreus, ele está escrevendo para pessoas que estavam sendo tentadas a abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Lembra disso? E aí o autor de Hebreus, ele está escrevendo para mostrar como Jesus ele é superior. Superior aos sacerdotes do Antigo Testamento, superior aos anjos, superior a Moisés. Então ele vai mostrando como Jesus é superior a tudo que vem no Antigo Testamento. Só que lá no capítulo 2, no versículo 9, ele diz assim, ó. Vemos, porém, falando sobre Jesus, aquele que, por um pouco,
foi feito menor do que os anjos. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então Deus aperfeiçoou Jesus, o autor da nossa salvação, por meio de sofrimentos. Só que veja o início do versículo 9. Jesus foi feito menor do que os anjos por um pouco. Do que ele está falando aqui? Da encarnação de Jesus e também da crucificação, sofrimentos. Então, quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, Jesus estava falando em sua condição enquanto Deus encarnado, assumindo uma natureza humana cheia de limitações. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou. E o autor de Hebreus diz que não apenas o Pai foi maior do que Jesus por um tempo, mas também os anjos. Em que sentido? No sentido da natureza humana. Esse é o ponto. Natureza humana. Jesus, por um tempo, como diz Filipenses capítulo 2, o que ele fez? Esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então esse é o ponto. Jesus, por um período de tempo, assumiu a natureza humana, com as suas limitações. Então é provavelmente isso que João, capítulo 14, quando Jesus diz, o Pai é maior do que eu, está dizendo. E também tem um outro ponto interessante aqui. Dentro da doutrina da Trindade, nós temos uma parte do estudo dessa doutrina em que nós chamamos da economia da Trindade, ou Trindade econômica. É um nome, parece que lembra de dinheiro, né? Mas não é de dinheiro. A ideia é de funções. Então, dentro da Trindade, da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um assumiu uma função específica no que diz respeito à redenção. O Pai escolhe e envia o Filho. O Filho vem, voluntariamente, se submete, obedece, vem, vive essa vida perfeita, é crucificado em nosso favor. Não foi o Pai que foi crucificado, foi o Filho. E então o Filho ressuscita, volta à sua glória, volta ao Pai, e ambos enviam o Espírito Santo como Consolador. Então, cada uma das pessoas da Trindade tem a sua função específica. Então, é possível que Jesus também estivesse pensando nisso. Foi ele que se submeteu e foi enviado pelo Pai. Mas os três iguais em glória, em poder, em atributos e assim por diante. A Bíblia deixa muito claro que Jesus é sim o Deus Todo-Poderoso. Que Jesus é sim aquele que controla as forças da natureza. Que Jesus é sim aquele que perdoa pecados. Eu não posso pegar um texto que é difícil, nós não estamos negando que ele é difícil, e aí fazer toda e desmontar toda uma doutrina bíblica por causa disso. Então, quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu, provavelmente ele estava se referindo à sua condição de encarnação aqui, ainda, sujeito aos limites desse corpo humano, sujeito ao cansaço, sujeito à fome e assim por diante. Certo? Alguém tem alguma dúvida aqui? Que eu vou para o próximo. Não? Vamos lá. O Espírito Santo. O Espírito Santo, e você já vê que eles já não escrevem com letras maiúsculas, como nós fazemos, é o poder de Deus em ação, é sua força ativa. A Bíblia diz que Deus envia seu Espírito. Como ele faz isso? Ele projeta sua energia para onde for necessário, a fim de fazer a sua vontade.
Então, o Espírito Santo também não é Deus. Nem é uma pessoa, para eles, né? É uma força ativa. Não tem características pessoais. Mas nós podemos olhar para as Escrituras. Você vê Efésios 4:30, que Paulo diz para não entristecermos quem? O Espírito Santo. Então, tem características pessoais aqui. Quem se entristece? Uma força se entristece? Uma energia fica triste? Não fica. Você tem características pessoais no Espírito Santo. E nós sabemos também que as Escrituras apresentam o Espírito Santo como divino. Quando Pedro vai exortar Ananias e Safira por terem mentido, ele diz assim: não foi aos homens que vocês mentiram, mas a Deus, e depois ele fala, mas a o Espírito Santo. Ele equipara a mentira ao Espírito Santo como mentira a Deus. O Espírito Santo também é divino e uma pessoa distinta dentro da economia da Trindade. Ambos iguais. Então, eles defendem que o Espírito Santo é só uma força ativa. É a energia de Deus, que Deus envia por aí. Nós cremos que é uma pessoa distinta. Oi? No que eles estão dizendo aqui, parece que Deus não é onipresente, porque tem que ficar enviando o Espírito para conhecer. Pode ser. Mais um problema aqui. O principal dos problemas, das nossas discordâncias, dizem respeito à doutrina da Trindade. Cremos em um Deus, 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em glória, iguais em atributo, iguais em poder, devem receber a honra e a adoração devida. E essas 3 pessoas, no pacto da redenção, como nós chamamos, elas assumiram papéis distintos na salvação do homem. Deus Pai nos escolhendo e nos adotando, Jesus Cristo, Deus Filho, morrendo em nosso favor, e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, vem, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e aplica a obra redentora de Deus em nossas vidas. Então, é nisso que cremos, e é aqui que começamos as discordâncias, mas não para por aí. Olha só sobre o que eles dizem sobre a salvação. O sacrifício de resgate de Jesus nos permite ser libertados do pecado e da morte. Para isso, a pessoa precisa ter fé em Jesus, mudar a sua vida e ser batizada. O que ela faz prova que sua fé é viva, mas a salvação não pode ser comprada. Ela só é possível por meio da bondade imerecida de Deus. Eu não coloquei a fonte, mas está lá no site deles. Pergunta, tem algum problema com alguma parte dessa frase, desse texto aqui? Opa, a Deise achou aqui. Olha só o perigo dessa frase. Estou tentando treinar vocês, irmãos. Olha o perigo. O sacrifício de resgate de Jesus nos permite ser libertados do pecado e da morte. Para isso o quê? Para ser libertado do pecado e da morte, não é? Para isso, a pessoa precisa ter fé em Jesus, mudar a sua vida e ser batizada. Olha o perigo. Não é só ter fé em Jesus. Você precisa de outras coisas. Você precisa mudar a sua vida e você precisa ser batizado. Aí depois ainda tenta dar uma corrigida ali, né? O que ela faz prova que sua fé é viva, é verdade, mas a salvação não pode ser comprada. Ela só é possível por meio da bondade merecida de Deus. Mas não é só pela fé. É pela fé, pela mudança de vida e pelo batismo. Deixa eu pegar para vocês um exemplo de um catecismo batista de 1680. Olha só, olha a resposta.
Como você é justo diante de Deus? Está lá no Catecismo dos Batistas de 1680, conhecido como Catecismo Ortodoxo. Somente pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Já começa tudo diferente. Como você é justo? Somente pela fé verdadeira em Jesus Cristo. Embora minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, de nunca ter obedecido qualquer um deles, e de ainda ser inclinado a todo o mal. No entanto, Deus, sem que não houvesse em mim qualquer mérito próprio, somente pela pura graça, concede e imputa a mim a perfeita satisfação, justiça e santidade de Cristo. Deus me concede isso como se eu nunca tivesse pecado, nem sido um pecador, e como se eu mesmo tivesse cumprido a obediência que Cristo cumpriu perfeitamente por mim. Tudo o que eu preciso fazer é aceitar esse dom de Deus com fé em meu coração. Está falando da obediência ativa e passiva de Cristo, né, que nos é computado a justiça do Senhor Jesus Cristo e a sua obediência em nosso favor. E tudo o que eu preciso fazer isso é receber, é aceitar esse dom de Deus pela fé. Somente isso. O batismo é uma ordenança e é muito importante. É o primeiro passo da vida cristã, mas não salva ninguém. Não salva ninguém. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que as palavras somente são importantes. Está lá nos 5 solas da Reforma Protestante. Somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Essa palavra somente aqui, ela é muito importante. Então tem sim um problema com a doutrina da salvação, porque no fundo já não é somente pela fé. É exigido a fé, uma mudança de vida e ser batizado. Eles colocam o batismo juntos aqui. A gente até poderia entender a ideia da mudança de vida. Por quê? A fé vem com o arrependimento. Nas Escrituras, as duas coisas andam juntas e às vezes são intercambiáveis, inclusive. Mas colocar o batismo como algo, não dá. Aí já é muito, muito diferente da doutrina sobre a justificação somente pela fé. Alguma dúvida aqui? Usam. Eles têm uma Bíblia adaptada chamada Tradução do Novo Mundo. Não sei se é tradução Novo Mundo ou do Novo Mundo, alguém lembra? Do Novo Mundo, né? Eles usam. E aí eles adaptam alguns textos. Principalmente o texto mais famoso é o texto de João, capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era um Deus. Eles colocam um artigo ali para diferenciar e dizer que Jesus não era Deus Todo-Poderoso, mas que Jesus era somente um ser divino. Então eles usam sim uma Bíblia adaptada, você consegue encontrar nos sites aí da vida, só dá um Google. Esse aqui é outro. Sono da alma. A Bíblia muitas vezes compara a morte ao sono. Quando uma pessoa está num sono profundo, ela não sabe o que acontece à sua volta. De modo similar, os mortos não estão conscientes de nada. Mas a Bíblia ensina que Deus é capaz de acordar os mortos desse sono e fazer com que vivam de novo. Para aqueles a quem Deus ressuscitar, a morte não terá sido o fim de tudo. Aqueles que morrem deixam de existir. Eles não sofrem no tormento de um inferno de fogo. Então, eles creem em 2 doutrinas, aqui são 2 doutrinas específicas, e aqui é idêntico, assim, é praticamente idêntico, né, à doutrina da Igreja Adventista do 7º dia. Eles creem num sono da alma. O que é isso? A pessoa morre e fica morta. Não se crê que a pessoa vai até o céu, como nós cremos, e a pessoa fica consciente, já experimentando da glória. Depois, na volta de Jesus, Jesus
vai ressuscitar. E de novo, aí entraremos num novo céu, de novo não, né? E aí entraremos num novo céu e numa nova terra. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eles creem que a pessoa morreu, ela fica dormindo. Ela não vai ao céu ou ao inferno. Ela fica dormindo. E aí eles usam isso pelo fato da Bíblia se referir muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, as pessoas que morrem como pessoas que dormem. Eles tomam isso literalmente. Mas, de novo, eu não posso pegar alguns trechos das Escrituras sem olhar para as outras partes da Bíblia. Quando nós entendemos, quando a Bíblia diz que aqueles dormem, por exemplo, os mortos dormem, ela está usando um eufemismo. Ela está utilizando uma palavra diferente, mas que significa a mesma coisa. Fulano faleceu. Em inglês, né, passou, né? O pessoal usa, fulano passed away. Você, né, ele deu uma passada aí. Você vai usando eufemismos, pronto, mas quer dizer a mesma coisa. E de fato, o nosso corpo volta ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. É isso que o texto diz. Então essa doutrina, eles defendem a doutrina também do sono da alma. A pessoa fica lá dormindo. E também não creem num castigo eterno para os ímpios. Então eles creem que as pessoas deixam de existir depois lá do grande julgamento, parecido com os adventistas. Defendem a doutrina que a gente chama de aniquilacionismo. Então vai chegar um tempo em que Deus vai aniquilar. E assim, é bem difícil, você quase não acha um texto bíblico que eles usam para defender essa ideia, mas eles negam outros textos claros. Aqui tem um outro princípio bíblico. Quando você tem um texto muito difícil, o que é que você faz? Você vai para um texto mais claro. E aí o claro vai lançar luz para um texto mais difícil. É assim que a gente faz. Então você tem Jesus dizendo que quando ele voltar, ele vai pegar os das suas direitas e vai dizer o quê? Vinde, benditos de meu Pai. E os da sua esquerda, ele vai fazer o quê? Afastai-vos de mim. E aí ele diz assim, e estes irão para o castigo eterno. Eu posso não gostar. Eu posso não concordar. Assim, concordar no sentido assim, eu não gosto, eu não queria. Mas eu preciso aceitar. Às vezes a gente ouve uns mandamentos bíblicos, umas orientações bíblicas, e dói um pouco, não é? Dói, a gente fala, mas, né, não queria que fosse assim, mas é Deus que quis. É Deus quem quis. Então você tem trechos bíblicos muito claros a respeito do tormento, a respeito do juízo de Deus ser para a eternidade. Olha só, a Confissão de Londres de 1689, Batista de Londres de 1689, ó. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Sim, se torna pó. Porém a alma não morre, nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, já são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo, e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares destinados às almas separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Aqui ele está falando do purgatório, né? Falando que não existe nenhum outro além do céu e do inferno. Falando contra o purgatório, né? Não falando que existe o purgatório. Mas enfim, isso aqui é a doutrina cristã clássica crida, não só entre os batistas, mas entre todos os protestantes, reformados. Todos. O espírito, o corpo, vê a corrupção
e o espírito volta a Deus. Se a pessoa creu em Jesus para a sua salvação, ela já desfruta da glória. Ainda não em sua plenitude. Por quê? Porque ainda falta a ressurreição dos mortos no último dia, em que Jesus volta, os mortos são ressuscitados, a alma é unida novamente ao corpo, e este mundo é restaurado. E aí vivemos em um novo céu e uma nova terra. Mas até que esse dia não chegue, os crentes já estão com Jesus. Os crentes já estão desfrutando da glória. Os crentes já estão vendo a face do Senhor. Então, aqui, dava para a gente falar sobre muitas outras coisas, mas aqui a gente já consegue ter um bom panorama. E o nosso objetivo, é claro, é não apenas mostrar o erro, que nós somos chamados a fazer isso pela Bíblia, mas a mostrar naquilo que cremos. Resumindo sobre as testemunhas de Jeová, tem outras fontes de autoridade além da Bíblia? Aqui nós dizemos que sim, porque eles deturparam as traduções bíblicas para fazerem caber as suas doutrinas dentro delas. E claro, os ensinamentos lá das sentinelas, da torre de vigia, também são muito importantes para eles quase sacramentalizam isso. Ensinam salvação pelas obras? O que nós vimos? Sim. São exclusivistas quanto à salvação? Sim. Fazem releituras distorcidas de doutrinas centrais? Sim. Doutrina da salvação, doutrina de Deus, da divindade de Jesus Cristo. Diminuem a pessoa de Cristo? Sim. Jesus não é Deus. Jesus não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E aí, gente, a gente está fazendo aqui um encerramento não apenas dessa aula, mas o encerramento da classe como um todo. Aí vem um desafio, uma reflexão proposta lá por Agostinho de Hipona. Se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Ao se estudar seitas e heresias, é muito fácil a gente pegar e ficar só olhando de longe e se esquecer que nós podemos cair no risco, nós podemos também cair em erros doutrinários. Também podemos. Por isso precisamos estar alertas. Por isso eu comecei essa aula relembrando. Por isso a primeira aula sobre seitas e heresias foi sobre isso. Se eu pego da Bíblia apenas o que eu gosto e deixo de lado o que eu não gosto, então eu não creio na Bíblia. Eu creio em mim mesmo. De novo, a gente pode às vezes lutar contra alguns textos. A gente pode. A gente luta para entender algumas doutrinas. Mas o que a gente faz no final? A gente dobra os nossos joelhos e diz: faz a tua vontade, Senhor. O Senhor é mais sábio do que eu. Eu não queria às vezes que fosse assim, mas eu me dobro diante do Senhor. O Senhor sabe. O Senhor tem todo o poder. O Senhor sabe o que é o melhor para nós. O Senhor sabe o que é o melhor para mim. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, Timóteo, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às
fábulas. Vai chegar um tempo, Paulo diz para Timóteo, começou lá no tempo de Timóteo, né? Se Paulo está escrevendo para ele, que as pessoas, elas não darão ouvido à verdade. Pelo contrário, elas se cercarão de mestres, de pastores, que vão falar só aquilo que elas gostam de ouvir. Só aquilo que elas, assim, massageia o coração delas. Elas não vão dar ouvidos à verdade. De novo, todos nós aqui podemos ser tentados por isso, meus irmãos. Todos nós. Quando nós ouvimos algo que vai de confronto com a gente, quando nós ouvimos algo que vai contra muitas coisas daquilo que nós cremos. E adiciona um detalhe que não tinha na época de Paulo. Hoje a gente tem um mundo de pregadores, de pastores e de mestres na nossa palma da mão. E às vezes a gente nem se dá conta, mas está ouvindo somente aqueles que falam o que a gente quer ouvir. Somente aqueles que falam aquilo que faz carinhozinho no nosso coração. E o confronto, e aquilo que vem de encontro, e aquilo que nos exorta, a gente não gosta. A gente não quer. Então, a classe de seitas e heresias, ela vem para isso. Ela vem para nos exortar a lutarmos pela fé verdadeira, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, e a vigiarmos. A igreja vigiando o púlpito. Sim, a igreja auxilia. Se quem sobe no púlpito aqui está pregando a palavra, e se algum dia vocês verem alguém, eu ou alguém ensinando alguma doutrina errada, os irmãos têm que vir nos exortarem. Tem que vir falar. E vocês também, ao andarem por aí, ao lidarem com livros, com doutrinas, cuidado, cuidem, vigiem, para que a gente não seja encontrados, né? Pessoas atrás dos seus próprios interesses, que creem em doutrinas erradas. E doutrina errada, meu irmão, muda muito a vida prática de uma pessoa. Doutrina errada muda a maneira como você encara o sofrimento. Muda a maneira como você encara a sua vida cristã. A doutrina correta, ela produz vida. Nos ajuda a vivermos aqui nesse mundo em segurança, em paz, firmeza diante do Senhor. Então, cuidado. Cuidem, para que sejamos encontrados pessoas que ouvem e creem na boa doutrina do Senhor. Alguém tem alguma dúvida? Oi, irmão Manuel. Uhum. Uhum. Isso. Isso, tem. Que infinito? Ah, a vida eterna? O irmão diz? Lá para cima? Tem um paraíso. Isso. Isso. Isso.
Fica pensando nisso. Isso. Sim, isso mesmo. É isso aí, irmão. Mas uma coisa, irmã Manuel, esse infinito aí eu não sei não. Porque assim, ó, vai para o céu, para o paraíso, e no último dia, Jesus volta, novo céu e nova terra. Que fala em Apocalipse? Se for em Apocalipse, a luz muito clara que irradia do Senhor e do seu trono, é no novo céu e na nova terra. Isso. Mas isso aí é corretíssimo. O irmão Anel está falando que a gente tem que pedir as misericórdias do Senhor e pedir a ajuda do Senhor, abrir as nossas dúvidas diante do Senhor. Isso mesmo. Uhum. Isso. Pastor Davi? Não, não sabia não. É. Isso. Uma ordenança, isso mesmo. Oi? Sim. Pagã, sim. Várias coisas eles falam que não comemoram porque é uma festa pagã, né? Isso daí não entra, eu não trouxe porque assim, não entra naquelas questões de heresias, né? Isso é mais características práticas deles. Aí eles falam que é uma festa pagã e etc. Tem dois princípios. Por exemplo, no Natal também falam isso. Tem gente que acredita. Eu postei um vídeo essa semana mostrando que a história do Natal e da árvore de Natal começou com quem? Com cristãos. Tá? Com cristãos. Não começou com esse negócio aí de pagão. Tá bom? Não caia nessa ladainha aí. Segundo, do aniversário também. Daí, tentam falar que começou com festa pagã e assim por diante. Mas assim, não tem nada, orientação bíblica, falando sobre isso. Uma prática cultural que a gente tem de cada ano celebrar a vida de uma pessoa. Não tem nada de errado com isso. E aí tem um problema. Se você fica tentando, assim, pegar aquilo que é pagão e que não é, a gente não consegue. Por exemplo, esse banco aqui foi criado por um pagão ou não?
Vocês sabiam que nas ceias, tinha um jantar durante ali o período do Novo Testamento chamado simpósium, em que se era usado pão e vinho, e as pessoas celebravam a comunhão. E aí eu não vou celebrar a ceia porque, né, essa ideia veio de outro lugar. Circuncisão. Circuncisão, se você vê, os egípcios praticavam antes ainda de quando Deus diz para Abraão circuncidar o seu filho. Então você pega, às vezes você fica elementos, mas é porque foi inventado antes, por outro, por isso a gente não pode usar. Isso aí não faz muito sentido. A gente precisa do filtro das Escrituras e tentar viver a vida cristã respeitosamente, com alegria. Então não tem nada proibindo, o texto bíblico proibindo você de comemorar aniversário, de celebrar, não tem nada disso, né? Nem o Natal e assim por diante. Outro ponto também é a transfusão de sangue, né? Que é bem famoso, transfusão de sangue, que a vida está no sangue. Daí são interpretações muito, assim, exageradas do texto bíblico. O texto não está falando disso. É como se a vida tivesse nos glóbulos vermelhos aqui, eu não posso compartilhar com a outra pessoa para salvar vidas, que é algo bom ainda, né? É algo bom que a gente pode fazer. Então tem algumas práticas assim, bem peculiares. Daí eu não quis entrar nas doutrinas mais centrais, mas dessa ideia do pagão é isso. Se a gente for ficar falando, pagão ou não pagão, a arquitetura, os dias da semana, exatamente. Ainda que no português não tem muito, né? Mas você vai no inglês, o nome do domingo ainda, né? Em referência ao Deus Sol. Então você tem várias coisas que a pergunta é, a pessoa está usando aquilo como símbolo pagão? Essa é a pergunta. Se a pessoa está usando aquilo como símbolo pagão, aí é totalmente diferente. Mas se não, a pessoa pode usar todo o símbolo, como paganismo, até símbolos cristãos, tem gente que usa para fazer infinitas coisas aí, né? Mas essa é a ideia. A gente tem que cuidar com esse ponto de ficar separando paganismo não paganismo, porque é muito perigoso. Porque, no fundo, a gente tem que saber para o que a gente está usando aquelas coisas. Essa é o mais importante.